O objetivo dos dois primeiros vídeos é fazer uma revisão sobre cálculo das reações dos apoios, sendo que neste vídeo o exemplo escolhido é bem simples, e no próximo teremos um exemplo um pouco mais sofisticado. Será uma revisão rápida, pois o nosso foco nessa série de vídeos é a construção de diagramas de esforços. Caso surjam muitas dúvidas sobre esta parte, então, posteriormente, podemos criar uma série de vídeos dedicada ao cálculo das reações dos apoios. Caso você já domine essa parte, pode pular para os outros vídeos desta série. Aqui vou usar um exemplo simples. Uma viga apoiada nas extremidades suportando uma força vertical de 35 kN e um momento de 50 kN vezes metro. Para calcular as reações, vamos dividir em duas etapas. Na etapa 1, vamos construir o diagrama de corpo livre. Para começar, vamos substituir os apoios pelas forças equivalentes. Neste caso, lembre-se que o pino fixo é equivalente a uma força horizontal mais uma força vertical, e o pino móvel, neste problema, é equivalente a uma força vertical. Então, vamos apagar os dois apoios. Substituindo pelas forças equivalentes. Para construir o diagrama de corpo livre, precisamos desenhar as forças e momentos, não esquecer de copiar as dimensões, substituir apoios e cabos por forças equivalentes, simplificar o desenho. O que quer dizer simplificar o desenho? Neste exemplo, repare que a força é gerada pelo monstro. Propositalmente escolhi um elemento bem chamativo e que está aí só para distrair. Podemos apagar o monstro, e só nos interessa a força gerada por ele. Esse elemento poderia ser uma máquina, uma pessoa, uma caixa, não interessa. Só importa a força e a posição em que ela atua. Obviamente, para análises mais complexas, não é possível fazer esse tipo de simplificação. O monstro precisa ser considerado por inteiro. Porém, para os exercícios de graduação, você não precisa desse nível de sofisticação. No fim, nós temos uma representação mais limpa da estrutura que permite visualizar de forma mais simples todos os elementos importantes para o problema. Agora, começamos a segunda etapa. Vamos escrever as equações de equilíbrio. Lembre-se que para o caso bidimensional, nós temos três equações disponíveis: equilíbrio na direção x, equilíbrio de momentos e equilíbrio na direção y. Por isso, podemos ter no máximo três variáveis, que é exatamente o que acontece aqui, pois o exemplo é isostático. Portanto, as variáveis que precisam ser calculadas são as três reações AX, AY e BY. Vamos começar pelo equilíbrio de forças na direção x, que é a mais simples neste problema. Como temos uma única força nessa direção, o AX, fica óbvio que ela vale zero. Lembrete: consideramos como positivo o mesmo sentido do eixo de coordenadas. Ou seja, força é positiva quando aponta para cima ou aponta para a direita, e momento é positivo quando rotaciona no sentido anti-horário. A seguir, nós fazemos o equilíbrio de momentos. Como veremos adiante, para este problema é mais fácil fazer o equilíbrio de momentos
antes do equilíbrio de forças verticais. Lembrando que o momento gerado por uma força deve ser força vezes distância. No caso em que o valor fornecido já é um momento e não uma força, como os 50 kN vezes metro do exemplo, basta somá-lo diretamente sem multiplicar por distância alguma, pois já está incluso no termo. Para fazer este equilíbrio, nós precisamos escolher um ponto de referência, ou polo, para o qual vamos calcular as distâncias para as forças. O local deste polo é arbitrário e pode ser em qualquer posição, inclusive fora da estrutura. Porém, é geralmente mais simples escolher um local por onde pelo menos uma das variáveis passa. No nosso caso, eu escolhi o ponto A. Agora, vamos começar a montar a equação de equilíbrio de momentos. Perceba que as forças AX e AY passam diretamente acima do polo A. Isso significa que a distância de AX e AY para o polo é nula. Como consequência, o momento gerado por estas duas forças em relação ao polo A é zero, pois estou multiplicando a força AX ou AY por uma distância zero. Ou seja, eles não tentam girar a estrutura em relação ao polo A. Portanto, nosso primeiro termo para esta equação é zero. Agora ficou mais claro porque é mais fácil escolher para o polo um local onde uma variável passa. Nós eliminamos da equação as variáveis AX e AY. Agora, vamos para a força de 35 kN. Repare que a distância dessa força para o polo A é de 2,5 metros. Portanto, o segundo termo é 35 kN vezes 2,5 metros. Perceba que usamos o sinal negativo porque esta força tenta girar o ponto A no sentido horário. Lembre-se, momento é positivo no sentido anti-horário. A força BY está a 7,5 metros do ponto A. Então, o terceiro termo da equação é BY vezes 7,5 metros. Repare que o sinal agora é positivo. Finalmente, temos o último termo que influencia no equilíbrio de momentos. O momento de 50 kN vezes metro, aplicado na extremidade direita. Neste caso, não deve se multiplicar pela distância, pois ela já está inclusa dentro do termo. Note também que o sinal é positivo. Então temos nossa equação completa e a igualamos a zero. Temos uma única variável, BY. Então é possível encontrar o valor de BY. Agora, a última equação. Equilíbrio de forças na direção Y. Começamos com a força AY positiva, pois aponta para cima. Em seguida, temos a força de 35 kN negativa. E temos também a força BY positiva. Já incluímos todas as forças verticais e, portanto, igualamos a equação a zero. Aparentemente, temos duas variáveis, AY e BY. Porém, lembre-se que BY foi determinado na equação anterior
e vale 5 kN. Essa é a razão de eu ter feito o equilíbrio de momentos antes do equilíbrio de forças verticais. É mais fácil resolver o sistema de equações. Porém, a ordem que escrevemos as equações não afeta a resposta final. No máximo, pode fazer com que seja necessário 1 ou 2 passos a mais para resolver o sistema. Portanto, se você não souber qual é a ordem mais simples, não se preocupe. A solução será possível da mesma maneira. E voltando para a nossa equação de equilíbrio vertical, agora podemos calcular a variável AY, que vale 30 kN. Portanto, já temos a resposta. Temos as 3 equações de equilíbrio e conhecemos os valores das reações dos apoios. Resumindo, para construir o diagrama de corpo livre, precisamos desenhar todas as forças e momentos, não esquecer de copiar as dimensões, pois elas são necessárias para calcular os momentos, substituir os apoios e cabos por forças equivalentes e, para facilitar a visualização, simplifique o desenho. Na segunda etapa, escrevemos as 3 equações de equilíbrio e as resolvemos. É comum que a ordem das equações simplifique um pouco o problema. Porém, se você não souber qual é essa ordem, não se preocupe. Um adendo. Para mostrar que a escolha do polo não altera o resultado, vamos resolver novamente o problema, com o polo no ponto B. Neste caso, somente a equação de equilíbrio de momentos é alterada. As equações de equilíbrio de forças são as mesmas. Calculando então o momento em relação ao novo polo, temos AY vezes 7,5 negativo, 35 vezes 5 positivo, e por último, mais 50, e igualamos a equação a zero. Esta equação permite que calculemos AY, que é igual a 30 kN. Perceba que é exatamente o mesmo valor que obtivemos na solução original, quando o ponto A foi usado como polo. Dessa maneira, os valores de AX e BY também são os mesmos. Conclusão: não importa se escolhemos o ponto A, B ou qualquer outro como polo, a resposta final será a mesma. Observação: quando usamos o ponto A como polo, a força de 35 kN tenta rotacionar a viga em torno de A no sentido horário. Porém, se trocarmos o polo para o ponto B, a mesma força de 35 kN tenta rotacionar a viga em torno de B no sentido anti-horário. Para definir o sentido de rotação, tente imaginar o polo como um pino. E a estrutura tenta girar em relação a este pino.